Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá, meus amores? Hoje eu vou contar um pouco da minha história, desde quando eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, tá bom, meus amores? Eu vou falar um pouco da minha mãe, do meu pai, um pouco dos meus avós, que foi eles que me criaram, tá bom? Não, Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, deixa o like, assina o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Prometo pra vocês que eu vou começar a postar vídeo todos os dias, tá? Se tiver conteúdo. Se não tiver conteúdo, eu peço que vocês me perdoem, gente, porque cuidar de duas crianças não é fácil. Agora eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, tá bom? Gente, quando eu tinha 9 anos de idade, a minha mãe e meu pai se separaram. Minha mãe trabalhava numa firma aqui perto da minha casa, tá? Ela conheceu umas amigas que, que meio que incentivou ela a separar do meu pai. E meu pai também traiu ela, por isso que eles se separaram. Aí eu tinha 9 anos de idade, a minha irmã tinha, a mais nova tinha 4. Não, tinha 5 anos, a minha irmã mais nova. E, meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe virou totalmente a cabeça, começou a beber, começou a sair, deixar a gente em casa sozinha. A sorte nossa era que a minha avó morava na frente, porque senão eu não sei o que seria da gente hoje. E meu pai nunca se importou muito com a gente. Ele sabe que tem filho, mas não se importava. E aí a gente foi crescendo vendo isso, né? Aí a minha mãe foi morar com um cara, ela arrumava vários namorados, né? Vários. Todo final de semana minha mãe tava com um namorado diferente. Aí, até quando ela arrumou um cara pra ir morar com ele. Aí meu avô no começo não deixou a gente ir, né, morar com ela, e a gente ficou morando com meus avós. Aí a minha mãe implorou tanto que meu avô pegou e deixou a gente morar com eles. Só que esse homem, ele batia na minha mãe, ele batia mesmo, espancava minha mãe. Que até tinha gente que a gente não tinha mistura pra comer. Tinha dia que era só arroz e feijão. Tinha dia que ele humilhava a gente, né? Aí a gente foi crescendo com tudo isso na cabeça. Hoje eu penso totalmente assim, se eu separar do meu marido, eu não quero ninguém pra morar junto comigo. Eu não quero. Por causa dos meus filhos, eu penso muito neles. Não penso só em mim agora. Agora eu tenho 2 filhos, então eu tenho que pensar mais neles do que em mim. Só que minha mãe nunca foi assim. Minha mãe sempre pensou nela e nunca pensou na gente. Minha mãe, na verdade, gente, ela nunca quis ter responsabilidade com a gente. Ela jogou a responsabilidade dela todinha pras costas dos meus avós. Aí teve um dia que a gente foi pra casa de uma amiga da minha mãe. E essa amiga da minha mãe, o filho dela, pediu pra ela comprar um espetinho. Aí a gente pegou e foi com ele comprar. Aí ele pegou e comprou pra gente também. Só que aí um amigo desse meu padrasto pegou e falou pra ele que a gente tava comendo esse espetinho. Aí ele foi buscar a gente lá na casa da amiga da minha mãe, não falou nada. Mas quando chegou em casa, gente, ele bateu tanto na minha mãe porque a gente comeu um espetinho e não levou pra ele. Porque nesse dia não tinha nada, só tinha um arroz e um feijão na nossa casa pra gente comer. Ele bateu tanto na minha mãe, que quando eu falo, passa tudinho esse filme na minha cabeça, dele espancando a minha mãe. Foi até então que eu peguei e liguei pro meu tio. Meu tio saiu da academia e foi lá buscar a gente. Gente, ele tava com um martelo pra bater na cabeça da minha mãe. Isso dói tanto em mim que chega e falo, meu Deus, nunca quero passar por isso. Aí a gente pegou e veio embora pra casa dos meus avós mais uma vez. Só que aí ele não deixou minha mãe em paz. Ele vinha, batia na minha mãe, meu avô bateu nele. Foi aquela confusão. Ele ameaçava a gente, até que um dia, gente, ele pegou, tava vindo aqui pra casa dos meus avós fazer uma maldade comigo e com a minha irmã. Ele ligou pra minha mãe, mandou mensagem pra ela falando que ia vir matar eu e minha irmã. Só que aí, gente, a minha mãe ligou pra um amigo dele, tá? E esse amigo dela, quer dizer, desculpa, gente, eu errei. Calma que eu tô nervosa. Esse amigo dela veio até nossa casa e pegou a gente. Só que aí, esse meu padrasto tava atravessando a passarela. Só que aí, ele atravessou por baixo. Ele não atravessou a passarela, ele atravessou pela Dutra mesmo. Aí o caminhão pegou e atropelou ele e matou ele. Só que aí, eu reflito muito na minha cabeça. Aquele que faz maldade pra gente, volta muito mais pra eles, né? Aí tá bom, aí minha mãe se resolveu, mas ela continuou saindo, a gente voltou a morar com a minha avó e com o meu avô. Eu sempre fui criado pela minha avó e pelo meu avô, nunca tive um carinho de mãe.
Sempre foi minha avó e meu avô. Por isso hoje eu sou muito grata, muito grata. O que eu puder fazer pela minha avó e pelo meu avô, eu faço, tá? Sou muito grata a eles, porque se não fosse eles eu não sabia nem o que a gente tinha se tornado hoje. E meu pai nunca se importou com a gente muito, tá? Ele vinha, tipo, ele vinha um mês, depois de 3 meses ele aparecia, não dava o dinheiro, não fazia nada, nada assim. Vinha, tipo, ele fazia uma comprinha, deixava e tchau. Depois de 2 meses ele aparecia. E isso dói muito, gente, muito mesmo. Eu sofri bastante com isso. A minha irmã mais nova sofreu mais. Aí a gente morou com meus avós. Minha mãe esqueceu da gente, né? Nunca se importou mesmo com nada, com um Natal, uma roupa de Natal. Nunca se importou com nada disso. Sempre eram minhas primas do Vila Maria que mandava roupa usada pra gente. A gente pegava as melhores pra passar Natal e Ano Novo, ou quando minha avó e meu avô compravam. Aí teve um dia que ela conheceu esse marido dela que ela tá hoje, gente. Só que eu no começo não gostava dele. Vou falar que eu não gostava porque eu não gostava. Aprontei bastante, sim, lá quando morava com ela. Tudo pra vir morar pra casa da minha avó, porque ele não deixava a gente vir. Porque ele falava assim, a obrigação é da sua mãe. Agora eu vejo que a obrigação era dela mesmo de cuidar da gente. Não é a obrigação da minha avó e do meu avô. Porque quem teve filho foi ela. Aí eu aprontei muito lá, peguei e vim morar com a minha avó e com o meu avô. Só que a minha mãe parou de beber, ele fez minha mãe parar de beber. Ele mudou totalmente a minha mãe, né? Aí a gente veio morar com a minha avó e com o meu avô. Aí eu não é que eu não gostava de morar com a minha avó e com o meu avô. É que eu queria, tipo, ter uma condições melhor. Eu via que meu pai tinha uma condições melhor. Meu pai sempre tava com o carro do ano. Meu pai sempre viajava. Meu pai sempre fazia tudo, né? Então eu via aquilo e eu queria ter pra mim também. Mas meu pai nunca foi de ligar pra gente. Natal, Ano Novo, se a gente não ligar pra ele, aniversário, gente, meu pai nem lembra do meu aniversário. Se a gente não ligar pra ele, ele não tá nem aí. Tá? Então a gente já sofreu bastante com esse negócio de pai e mãe. Por isso que eu passo pros meus filhos o que eu nunca tive. Nunca tive um carinho, tipo, do meu pai, da minha mãe. Eu sempre sofri bastante com isso. Eu fui a única que sofri mais. Porque dói bastante você não ter o amor do seu pai e da sua mãe. Né? Eu sei que muita gente foi criado pelo avô, pela avó, sabe como que é difícil, não é fácil. Aí eu com 16 anos peguei e engravidei da minha primeira filha. Muitos criticaram, muitos criticaram mesmo. Eu e o pai da minha filha, a gente ficou uma vez só. Essa primeira vez que eu saí com ele, eu engravidei. Eu não morava aqui em Arujá, eu morava em Itaquera. Muitos falaram pra ele que a minha filha não era a filha dele, tá? E isso doía bastante em mim. Mas até, graças a Deus, que passou. Aí, eu fiquei com ele e não fiquei. Porque a gente era aquele negócio de vai e volta, vai e volta. Nunca foi certo. Aí, a minha filha, peguei, fiz minha gestação todinha. Ele me trocou ainda por uma menina, tá? Ele começou a namorar com uma menina. Aí, depois que ele terminou com essa menina, ele pediu pra voltar comigo. Eu peguei e voltei. Tá? Porque eu sei como é difícil um filho ser criado por um pai e sem mãe, tá? Mas ele mudou bastante depois que ele separou da menina e depois que nossa filha nasceu. Aí tá, eu fiquei morando durante 3 anos dentro da casa da minha sogra, tá? Dentro mesmo da casa da minha sogra. Faz pouco tempo que eu tô na minha casinha, acho que vai fazer 1 ano que eu tô na minha casinha, tá, gente? A minha sogra, nossa, eu estendo a mão pro céu e peço, minha sogra e minha cunhada, gente. A família dele me acolheu de um jeito que eu não tive esse amor pela minha família, que nem a família dele tem esse amor por mim. Ah, desculpa, gente, não tenho vontade de chorar. Então, aí a gente ficou morando durante 3 anos na casa da minha sogra. A minha sogra dava tudo pra mim mesmo. Eu tinha minha cama, tinha o meu cantinho, eu ajudava ela a fazer as tarefas dentro de casa, ajudava ela a fazer comida, tá? Minha cunhada, então, nem se fala. Minha cunhada sempre lembrou de mim. Tudo que meus parentes, minhas irmãs não fez por mim, a minha cunhada faz. E faz até hoje, viu, gente? Não é porque minha sogra também. As coisas aqui da minha casa, geladeira, armário, fogão, quem tá pagando é minha sogra, tá? Minha família... A única que me dá alguma coisa é minha avó, porque a minha mãe e meu pai
Tipo, não é que eles não dão. É que minha mãe pensa assim, depois que você é de maior, você tem que se virar. Você que tem que correr atrás dos seus objetivos. Mas não é assim, gente. Eu tenho 2 filhos, eu não consigo trabalhar. Eu tenho um filho de 1 ano, vai fazer 2 meses ainda. E tenho a menina de 4. Então eu sei como é difícil a gente procurar um emprego. Então a família do meu marido me acolheu. Eu tinha 16 anos, ganhei ela com 17 anos, tá? Fui morar dentro da casa da minha sogra, sim. Agradeço muito a ela por isso, tá? Ela foi como uma mãe pra mim, tá bom, gente? Foi mesmo como uma mãe, ela me acolheu, ela e minha cunhada me acolheu mesmo. Nossa, não deu nem palavras pra descrever o que elas fizeram por mim. Aí, peguei, engravidei, meu marido saía assim, deixava eu sozinha. Mas eu dentro da casa da minha sogra, ele saía, chegava de madrugada, deixava eu sozinha, tá? Mas nunca me abalou, porque minha avó dizia, se ruim tá com ele, imagine e pior seria sem ele, tá? Porque ele nunca foi um marido ruim, ele nunca me bateu, ele sempre me dava as coisas, ele me dá até hoje, gente. Ele nunca encostou um dedo em mim, apesar dele sair, dele beber, essas coisas, ele nunca me bateu. E a família dele, tipo, me acolheu de um jeito que eu falei, meu Deus, gente, que gesto mais lindo que a família dele me acolheu, porque ninguém me conhecia, eles não me conheciam, eles não sabiam quem eu era. Primeira vez que eu saí com ele, eu já engravidei da minha filha, então foi tudo muito rápido, tá? Aí a gente viveu até agora, esses 4 anos que a gente tá junto, entre vindas, separações, a gente já separou um monte de vezes. Já é a segunda vez que eu vim morar com ele. Na minha primeira casa, minha sogra me deu tudo, gente. Tudo. A gente pegou e separou e a gente vendeu tudo. Na segunda vez que a gente tá morando junto, minha sogra me deu geladeira. Ela que tá pagando, né? Porque a gente comprou, a gente ia pagar. Só que como aconteceram problemas com ele, ele não tá conseguindo pagar, gente. Então ela me deu fogão, geladeira, armário e a televisão. Tá, gente? A televisão foi ela que me deu. E a cama, porque a cama era dela. Aí ela pegou e comprou uma cama nova pra ela e me deu essa. Então por isso que eu sou grata a ela por tudo. Porque ninguém é capaz de fazer o que ela faz, gente. Ninguém. Ela faz compra. Meu sogro recebe ticket, ela dá o ticket pra gente fazer a compra, né? Então eu sou muito grata a ela por tudo. Aí a gente veio morar junto. Eu estava grávida do Nicolas. Ele saía, ele me deixava sozinha. Gente, eu tava na reta final, ele não tava nem aí, sabe? Aí eu falei, meu Deus, Senhor, quando que o Senhor vai dar um susto nele pra mim ter uma paz? Desde quando meu pai e minha mãe separaram, eu nunca tive uma paz, assim, sabe? De falar, meu Deus, eu tô no meu canto. Agora eu vou mostrar pra aquelas pessoas que falaram que eu não ia conseguir, que eu vou conseguir. Entendeu? Aí foi de um tempo pra cá, ele deu um negócio nele, uma crise de ansiedade, que ele parou de sair, parou de beber, a gente vive super bem agora, tá? A gente tem tudo dentro da nossa casa, graças a Deus e graças à minha sogra, tá? Meus filhos são muito bem cuidados, que eu quero passar pra eles aquilo que meu pai e minha mãe não pôde me dar, tá bom? Porque era a roupa dos outros, era os outros que, tipo, humilhavam a gente, falava, eu tenho, você não tem. Muitos. Então, isso dói bastante em mim. Eu vim aqui pro YouTube, porque eu não vou conseguir trabalhar nem tão cedo com 2 crianças pequenas, tá? Minha sogra já tem a minha sobrinha pra cuidar, porque a minha cunhada é cabeleireira, então ela já cuida da minha sobrinha, né? E eu não vou dar a carga toda pra ela. Aí eu vim pro YouTube, sim. Não estou passando vergonha, gente. A gente tem que mostrar pras pessoas que a gente pode, a gente é capaz daquilo, tá? Muitos falaram pra mim, você não vai conseguir, tá? Muitos falam assim, você não vai conseguir sua casa. E eu estou aonde hoje, gente? Na minha casa. Muitos estão falando, você não vai conseguir seu carro, você não vai conseguir sua casa própria. Eu só tô entregando na mão de Deus, tá, gente? Entrega na mão de Deus e vai. Porque um dia a sua vitória chega, tá? E Deus vai mostrar para aquelas pessoas que humilhou você, que você consegue, que você é capaz de tudo aquilo que as pessoas falaram que você não ia conseguir, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Essa foi um pouquinho da minha história, gente. Foi meio confusa porque vem lembrando, não dá vontade de falar. Eu não falei muitas coisas ainda, tá bom? Eu quero sentar, conversar mesmo com vocês em paz, porque aqui tá meus 2 filhos.
O Nicolas já tá quase acordando, a Laurinha tá ali acordada, tá? Ela não tá dormindo. Eu só peço pra vocês, gente, que reflita bastante. Aquelas pessoas que têm filho, que deixem seus filhos com os avós, tá? Porque sofrem muito, 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 muito. Porque amor de vó e vô não é a mesma coisa de mãe e pai, tá bom? Aquele amor da sua mãe, do seu pai, você precisa mais do que tudo nesse mundo, gente. A minha mãe nunca conversou comigo sobre camisinha, sobre nada, nada, tipo, de verdade. Foi a minha primeira vez com ele, eu já engravidei, gente. Minha mãe nunca sentou comigo pra conversar, tudo dela era me bater. Batendo em mim e nas minhas irmãs. Tudo dela era bater. Ah, você não podia falar um A que ela já vinha bater, gente. E meu pai nunca se importou com a gente. Teve uma vez, gente, que eu tô lembrando algumas coisas, eu vou contando, tá bom? Teve uma vez que ele viajou, só que ele falou que ia vir buscar eu e minha irmã. E ele não veio. Aí ele pegou e viajou, aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei, caramba, você deixou a gente esperando e não veio buscar? Ele virou pra mim e falou bem assim, você só lembra de mim quando é viagem. Depois desse dia, gente, meu mundo desabou. Falei, pai, eu não lembro de você quando é só viagem. Porque um pai também tem que lembrar de um filho. Não é assim, só um filho lembrar de um pai. Aí depois desse dia, a gente mudou totalmente. Eu mudei totalmente com ele. Eu mando mensagem de vez em quando, que nem do mesmo jeito que ele me trata, eu trato ele. Tá? Ele não se importa com a gente. A minha irmã era de menor. Ele não comprava uma calcinha pra minha irmã. E quando comprava, tipo, ele comprava aquele monte e, tipo, durava. Mas, gente, mocinha quer roupa nova, quer andar bonita, quer andar de cabelo bonito. Não é assim o pai e a mãe abandonar, porque eles abandonaram a gente. Se não fosse minha avó e meu avô, eu não seria o que fosse da gente hoje, tá, gente? Eu tô aqui pra contar porque dói bastante em mim. Eu tenho que contar um pouco da minha história pra vocês, né? Como eu cheguei até aqui, como eu, tipo, cresci no YouTube. Eu vim mesmo. Eu, tipo, senti incentivo mesmo pela Japa Ximene, gente. Eu sou apaixonada nela. Não perco um vídeo dela. E eu vi desde o começo dela até aqui. E hoje eu tô mostrando pra vocês que não adianta ter vergonha. Deus vai ajudar você a erguer sua cabeça, tá bom? Não adianta você falar assim, ah, mas aquelas pessoas vão zombar de mim. Entrega na mão de Deus, deixa zombar de você. Não tem problema, quando você estiver lá na frente com tudo seu carro próprio, sua casa própria, eles vão parar de zombar, eles vão até seguir você, falar pra você, nossa, mas você conseguiu, como você conseguiu? Aí você fala, naquela vez que você zombou de mim, eu estava fazendo o quê? Trabalhando, porque isso é um trabalho, a gente tem que ter tempo de gravar, a gente tem que ter condições de gravar, a gente tem que ter os materiais pra gravar, tripé, a gente tem que ter um monte de coisa, não é só, tipo, chegar e gravar. Você também pode chegar e gravar, sim, pode chegar com uma câmera boa, né? Chegar e gravar, mostrar seu dia a dia, não tem problema, gente. Chega lá na frente, você troca tudo, troca de celular, troca de tripé, troca de casa. Deus vai te abençoar do jeito que você é. Não precisa você comprar aquele monte de coisa, fazer aquele monte de dívida sem ter dinheiro pra você pagar. Mostra aquilo que você tem, mostra aquilo que você é capaz de mostrar e capaz de ter. Não mostra aquilo que você não tem só pra se exibir pros outros, porque isso é feio. Deus não abençoa a gente assim, tá bom?